Para mim, por favor. Tá bom, gente. Vamos lá. Muito agradecido. Parece que a pessoa aqui, o 872, ainda não conseguiu o som, né? Tudo bem. Nós vamos seguir aqui a conversa e vamos fazer da seguinte forma. Como a Noemi falou, você coloca no chat a sua pergunta. No final, nós vamos respondê-las e a gente vai abrir os microfones e nós vamos bater um papo. Tá? Eu só pedi para a gente focar agora no assunto, porque como o assunto não é um assunto simples, é bom você anota tudo aí, porque vão fazer coisas aqui que vai trazer susto para você. Por exemplo, nós vamos começar com a ceia, né? Então, nós estamos tratando o quê? Nós estamos tratando da nova aliança. Como nós falamos na semana passada, o vídeo está gravado, está no YouTube, né? Já está no YouTube, eu subi ele no YouTube, você pode acessar depois no meu canal do YouTube. E nós vimos no sábado passado que aconteceram 7 alianças antes de acontecer a nova aliança. E nós vimos que cada uma delas foi formada em sangue, mesmo a primeira aliança que aconteceu em Gênesis 1, né? Quando Deus estabelece a união da Trindade, né? Façamos o homem conforme nossa imagem, nossa semelhança. Naquele momento ali também estava sendo firmada uma aliança no sangue, né? Vai dizer lá em Apocalipse 13, ainda que numa linguagem figurada, vai falar que Jesus, né, ou o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, é uma alusão do sangue que foi derramado lá na criação do universo. Então, nós tivemos 7 alianças que vieram e nenhuma delas conseguiu libertar o homem da sua essência. Todas elas foram quebradas. A gente estabeleceu que uma aliança é feita por 2 lados, é feito em sangue, e os 2 lados têm que cumprir as suas partes. Daniel, fecha ali para mim, por favor, janela. Janela aberta me quebra. Eu moro no 11º andar e entra barulho da rua aqui, então é difícil. Vamos lá. Então, uma aliança é feita com 2 lados. 2 lados. E feito em sangue. Todo judeu sabe disso. Todo judeu sabe disso. Toda aliança é feita em sangue. E os 2 lados têm que cumprir os papéis. Se um dos lados falha, a aliança acabou. Entendeu? Então, como que foi manifestado a nova aliança? A nova aliança, Deus fez com ele mesmo. De um lado, Deus Pai, do outro lado, Deus Filho, manifestado aqui em terra para morrer e derramar o seu sangue como pacto da nova aliança. Então, agora, são 2 seres, são 2 pessoas eternas que não vão quebrar a aliança. Então, essa aliança agora, a nova aliança é perpétua. Então, a aliança é perpétua. Quando que essa aliança começou a acontecer? E aí vem o primeiro percalço. Porque todo mundo acha, ou a maioria dos estudiosos, a maioria das pessoas acha, que a nova aliança começou quando Jesus nasceu. Não. A nova aliança aconteceu quando Jesus morreu. Lembra? Precisa de sangue. Ah, mas quando Jesus nasceu tinha placenta. Cara, não tem nada a ver. Ele nasceu como homem, placenta com sangue e tudo, mas esse sangue não valia. Ele precisava passar a jornada de ser tentado, de ser qualificado ali, de passar a jornada humana, de sentir fome, de sentir frio, de chorar, de ter o coração angustiado. Ele precisava fazer a jornada de homem para chegar ao ponto do quê? Ao ponto da cruz. Então, a nova aliança começa na cruz, na hora que derrama o sangue dele. Vamos começar a ver os textos? Então, primeiro texto que nós vamos abrir aí, eu vou compartilhar a minha tela com alguns textos interessantes, né? Vou compartilhar aqui. Só me dá um instantinho, 1 milhão de segundos, só por favor.
Todos veem aqui minha tela? Beleza. Então, está aqui. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 26 e 28. Todo mundo está vendo aí? Dá um joinha aí no chat aí para eu saber que está todo mundo top. Então, vamos lá. Partir do pão, Mateus 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice. Esse conjunto aqui, por Oi? 179. Aí eu ia usar o colar e ia te dar a pulseira. Mas quando a gente andou de novo, já não conseguia mais. Né? Aí só consegui comprar o colar por 100. 99. Ainda não ouvi, não. Oi? Ah, é outro assunto? Pá, desculpa aí. Vamos lá. Então, aqui começa algumas coisas importantes. Jesus estabeleceu, então, Mateus 26, de 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças e o partiu. No grego, a palavra realmente é quebrou. Quem já viu pão judeu ou pão muçulmano, sabe que o pão quebra. Né? Então, partiu o pão e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei deles todos vós, pois isso é meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecado. Então, ele simbolizou ali o sangue. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui à tela. Vou parar de compartilhar. Vamos voltar à tela. Aí você vai dar um joinha ou não. Então, todo mundo sabe que aqui no Brasil nós temos 3 simbolismos na ceia. Todo mundo sabe isso? A ceia no Brasil, ela é realizada com 3 simbolismos. Quais são os 3 simbolismos da ceia no Brasil? O pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue e o suco de uva simboliza o vinho. Tranquilo? É assim que funciona. Então, a gente substituiu o vinho pelo suco de uva. E aí tem mil motivo. Não faz diferença, isso não altera o princípio, porque é tudo simbólico. Então, é para a gente simbolizar. Então, quando você morde o pão, você não está mordendo a orelha de Jesus. Você não está dando uma mordida na panturrilha do Senhor. Você não está dando a dentada na barriga dele. É um símbolo. Quando você toma o cálice, você não está bebendo o sangue dele. Uma vez, uma irmã, eu era pastor lá em Ouro Branco, isso há uns 20 anos atrás, e ela chegou para mim e falou: pastor, todas as vezes que eu estou participando da ceia, eu estou sentindo gosto de sangue na boca. O que o senhor acha? Eu falei: eu acho que você tinha que procurar um dentista, dar uma olhada, pode ser algum problema na gengiva. Entendeu? Então, não vai ter transubstanciação. O suco ou o vinho não vai virar sangue. Isso é simbólico. Isso é em memória. Vamos voltar para a tela. Tranquilo aí? Beleza, então vamos voltar para a tela. Vamos compartilhar a tela. Todo mundo vendo aí. Próximo texto. O texto de Lucas 22, 19 a 20. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando: isso é meu corpo, que é oferecido em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, pegou o cálice e ia explicando: esse cálice simboliza ou significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Então, é sério. Vamos lá, olha o título. Eu falei que o título chama A Partir do Pão aqui, por quê? Porque nós estamos entendendo a nova aliança a partir da visão do início da ceia. A gente sabe que esse momento
da ceia é para lembrar o momento da crucificação. Então, olha lá, em Atos 2, no versículo 42, diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. No verso 46 do mesmo capítulo 10, diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade. Note que esse partir do pão aqui diz respeito ao cerimonial. Esse partir do pão aqui diz respeito ao comerem juntos. Aqui é o repartir a comida. Aqui é partir o pão. Ah, pastor, você está viajando? Não, não estou viajando, não. Em Atos 27, Atos 20, no versículo 7 diz: no primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo e, planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Atos 27, de 35 a 36. E, havendo dito isso, Paulo tomou o pão, deu graças diante de todos e, em partiu o pão e começou a comer. Naquele momento, né, é a tradução melhor, todos se reanimaram e também se alimentaram. Então, eles celebraram a ceia e teve um jantar junto depois. Em Atos, agora em 1 Coríntios, que é o texto clássico, 1 Coríntios 11, 23 a 27, diz Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, logo após de haver dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. A nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer ou beber do pão, ou comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Então, vamos lá. Todo mundo entendeu a quantidade de vezes? Eu vou parar de compartilhar para olhar para todo mundo. Habilita aí sua câmera para a gente olhar. Olha só, vocês entenderam que tudo que a igreja fazia era partir o pão? Então, a ceia é celebrada no partir do pão, e não no comer. Quando a gente come em memória dele, lembrando dele. Mas a primeira ação na ceia é partir o pão. É no partir do pão que a ceia acontece. É no partir do pão. Pessoal, a gente vai responder as perguntas depois, tá? Então, deixa aqui as perguntas de lado e a gente responde depois. É no partir do pão que a ceia acontece. Por quê? Porque no partir do pão, nós anunciamos o quê? A morte do Senhor. Então, quando eu estou partindo o pão simboliza o quê? O corpo. Então, quando eu estou partindo o pão, eu estou lembrando do seu corpo chicoteado, a sua carne cortada por amor a nós. Quando eu pego o pão e eu vou partir o pão, eu lembro do escravo que furaram a sua carne. Quando eu pego o pão e vou cortar o pão, estou partindo o pão, eu estou lembrando da lança que transpassou o seu lado. É no partir do pão que eu lembro que a coroa de espinho furou a sua fronte. É no partir do pão. É no partir do pão que eu lembro que seus pés foram transpassados pelos cravos. É no partir do pão. É assim que eu anuncio a morte do Senhor. E ele fez isso. Ele foi espancado. Ele foi chicoteado. Ele foi crucificado. Porque ele me ama. Porque ele te ama. Entendeu?
Partir do pão lembra isso. O memorial é de partir o pão. E quando comemos o pão durante a ceia, então lembramos desse sacrifício que foi para mim, que foi para você. Entendeu? Tem muita gente, eu conversei já com muita gente nesses 36 anos que eu sirvo a Jesus, que dizia, para mim a ceia é só um ritual. Não, não é ritual, não. A ceia é um memorial, você lembra da cruz. Por exemplo, a Igreja Romana entendeu isso, só que eles interpretaram de uma forma diferente. E aqui não vai nenhum juízo de valor para a interpretação da Igreja Romana. Por exemplo, a Igreja Romana entendeu tão bem, a importância de lembrar esse dia da morte, que a Igreja Romana criou a missa. O que é a missa? Se você nunca foi romano, eu vou te explicar. Eu fui romano, sou de família romana, inclusive o nome é Ambrósio. Tinha gente da minha família que dizia que nós somos ligados a Santo Ambrósio, aquele negócio todo. Nós tivemos vários freis, frades. Minha avó dizia que a gente teve até um bispo, o nome de Ambrósio, na Itália. Então, eu fui criado na doutrina romana. E a missa é a repetição da morte de Jesus. É por isso que na missa a cruz tem Jesus pregado lá. Não precisa acreditar em mim, não. Vai estudar e vocês vão ver. A missa, na hora que acontece a missa, está acontecendo a repetição da morte de Jesus. O templo ali naquela hora, o altar naquela hora, vira o Gólgota, vira o Calvário. E é por isso que Jesus está pregado na cruz. Jesus está lá, tem gente que critica, serve um Jesus morto. Não. Eles celebram a morte de Jesus, que foi para nós. É a nova aliança. Aqui eu não estou dizendo se está certo ou se está errado, eu estou só mostrando o conceito. Tá bom? É o conceito. Então, por isso que lá, quando eles celebram, Pastor, o seu microfone foi fechado. Você pode abrir de novo, por favor? Quem que mutou ele? É o coiso. Vamos lá, brincando. Então, a repetição, quando acontece a missa, é a repetição do Monte Calvário. É a repetição da morte de Jesus, de forma sem crueldade, ou como eles chamam, incruenta. Sem crueldade, sem espancar Jesus de novo. Por isso que na missa, o vinho é sangue e o pão é carne. Entendeu? Eles estão reproduzindo a cena do Calvário. Tá bom? A gente esqueceu isso. Os evangélicos esqueceram isso. Que precisa lembrar da morte de Jesus quando celebra. Por isso que parte o pão. É o partir o pão que lembra do sacrifício de Jesus. Quando você lembra disso, aí você fica esperto na hora do culto de celebração da ceia. A coisa é muito mais séria. O cálice simboliza o sangue derramado por mim, derramado por você. E a gente toma com o mesmo respeito. E na hora que a gente ingere o cálice, não o cálice, né? O líquido que está no cálice, né? Você ingerir o cálice, você vai ficar engasgado. Então, na hora que você ingere o líquido que está no cálice, seja vinho, seja suco, seja só água, seja que suco, não importa, aquilo ali é para lembrar o sangue de Jesus da nova aliança. Entendeu? Por isso que ele vai falar da questão de não discernir o corpo. Então, quando ele fala de não discernir o corpo, é que o cara não entendeu nada. Aí ele está só pagando mico. Tá bom? Então, a visão é essa. Então, daqui para frente, quando você for cear, você lembra disso. Esse sangue foi pago com alto preço pela sua vida. E a gente lembra dele na hora de cear. Então, quem me acompanha, as pessoas que me conhecem, meu ministério há muito tempo, eu tenho 25, vou fazer 26 anos de ministério, eu sou pastor, então eu sempre celebrei a ceia com um pedaço de pão para lembrar do partir do pão. É claro que já vem partidinho
já o pãozinho lá, em cubinho, e distribui, né? O cara não vai comer o pão que eu estou metendo a mão aqui e cortando. Embora não teria problema nenhum de fazer isso. Tá? Tranquilo até aí? Entender? Todo mundo me acompanhou até aí? Beleza, beleza, beleza? Agora, olha só o desafio. Então, vamos lá. Agora, o desafio que nós temos. A cruz é o marco. O sangue é a assinatura da nova aliança. O sangue derramado. Agora, debaixo da nova aliança, nós somos convidados a servir esse Jesus. Só que você vai falar o seguinte, cara, mas o sangue só lembra da morte. Sim, a ceia é só para lembrar da morte. Lembra? Estava escrito lá. E aí anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia não é para fazer fuleiragem, não é para pular, soltar foguete. A ceia é um momento de introspecção. É a morte do Senhor. Está escrito ali explícito para lembrar o que é. Agora, é claro que a gente sabe que ele não ficou morto, ele ressuscitou. Então, no momento da ceia, a gente tem aquele momento de retrospecção, aquele momento de olhar para nós, aquele momento de reconciliar com Deus, de abrir o coração, de não guardar mágoa e ressentimento de ninguém. Esse é o momento. E uma vez que esse momento acaba, aí sim a gente festeja porque ele ressuscitou. Ele não ficou morto. A tumba está vazia para garantir isso. Tranquilo, gente? Beleza? Tá aí? Eu vou mandar um pouquinho mais. Vou mandar um pouquinho mais. Acho que eu vou tirar daqui, eu vou lá para o quarto. Fecha a janela, por favor, meu amor. A moto está passando aqui na sala. Obrigado, meu anjo. É a mulher da minha vida. Sou apaixonado por ela há 35 anos. Vamos lá. Obrigado, meu amor. Então, vamos lá. Nesse momento da nova aliança, Deus estabelece o pacto eterno. Qual é a prova que eu te dou? O véu que separava lá no templo, o templo reconstruído, né, o segundo templo, o Davi cultuava Deus dentro do tabernáculo, que era feito de lona, cheio de pano, e dividia em 2 átrios, o lugar santo e o lugar santíssimo lá dentro. O lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança, com as tábuas da lei e um pouco de maná, e etc. E tal. Aí veio Salomão e construiu um templo de pedra, de ouro, de madeira, fantástico, e colocou a Arca da Aliança no lugar santíssimo, dentro do templo de pedra. Aí, esse templo foi destruído por Nabucodonosor, mais ou menos no ano 386 a.C. Destruiu tudo, não ficou pedra sobre pedra. Foi removido tudo lá. Aí, lá mais ou menos para o ano 200, mais ou menos antes de Cristo, o pessoal resolveu fazer uma reconstrução. Aí, vamos lá. Pode ser entre o ano 300 e entre o ano 200, dependendo da contagem que faz, é o templo de Esdras, né, e do profeta Ageu, no tempo de Neemias. Eles começam a reconstrução. Então, dependendo da contagem, se você contar que o templo como começado, então isso foi mais ou menos no ano 300. Mas o templo concluído, ele concluiu plenamente a obra lá para os anos 180, 200 a.C. Demorou, é obra de igreja, assim. Demorou para caramba. Teve um momento, teve a inauguração do templo e depois ele foi sofrendo modificações. Tá? Então, esse templo tinha um véu, uma cortina, com mais de 9 metros de altura e com em torno de 18 metros de largura. E tinha aproximadamente 10 centímetros de espessura. 10 centímetros de espessura, esse véu. Na hora que Jesus morre, ele grita em grego uma palavra bem alto.
tetelestai, que em grego significa está pago, está quitado, que foi traduzido para o português como consumado. Né? Não, está quitado, está pago. É isso que quer dizer tetelestai. Está quitado, está pago. Nesse momento, esse véu que está lá no templo que os judeus serviam, que Jesus chega lá e baixa o chicote em todo mundo, tinha esse véu com 9 metros de altura, 18 metros de largura e quase 10 centímetros de grossura, de espessura. Esse véu rasga de cima a baixo. Para vocês terem uma ideia, para mover esse véu, quando o sumo sacerdote precisava entrar uma vez por ano, o sumo sacerdote... Se você não sabe o que eu estou falando, vai estudar a Bíblia. Pega lá e vai ler. Não vai dar tempo de explicar isso tudo agora, não. Estuda lá que você vai aprender. Desliga a televisão, para de ficar vendo Netflix, vai estudar a palavra, vai ser bom demais para você. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que ir para pedir perdão do pecado da nação inteira. Para abrir esse véu, tinha que vir um mundo de sumos sacerdotes. De sacerdotes, para arrastar o véu. Era complicado. Aí o sumo sacerdote entrava e ali apresentava as orações e a oblação necessária para perdão de pecado de todo o povo. Tranquilo? Esse véu, que precisava de um monte de gente para abrir, esse véu rasgou de alto a baixo. E olha que legal, ele rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque que era os céus, aquele lá de cima, reconciliando o homem com ele mesmo. Entendeu? Então, aí nós temos lá em 2 Coríntios 5, né? 5:20, que vai dizer, né, que todo o capítulo 5, o apóstolo Paulo descreve a reconciliação como se deu. Essa reconciliação pelo sangue de Jesus, rasgando o véu, restaurando o homem em conformidade ao plano de Deus. Olha só que louco. Aí vem o abacaxi de entender a nova aliança. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai fazer uma comparação. Eu estou correndo aqui porque depois a gente vai ter tempo para perguntar e a gente vai poder explicar mais. Paulo vai explicar aos Romanos, lá no capítulo 6, no capítulo 7. Espera que eu vou beber água. Ele vai fazer a comparação do velho Adão com o novo Adão. Ele vai falar, o primeiro Adão, o antigo Adão, não conseguiu cumprir tudo que tinha que cumprir. E aí caiu a humanidade inteira. Então Deus veio na pessoa de Jesus, e transformou-se no novo Adão. Então nós somos agora imagem e semelhança de Deus conforme Jesus, restaurando em nós a semelhança de Deus. Então, na nova aliança, a gente entende que eu não sou só um redimido. Eu sou um Adão restaurado. Entendeu? Porque nós recebemos Jesus, e Jesus entrou em nós e mudou. Tanto que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, tem a famosa passagem que nós lemos no versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós fomos reconstruídos em Jesus. E somos agora, através de Jesus, pelo sangue da nova aliança, derramado por Jesus na cruz, agora nós temos acesso direto ao Pai. Tal qual Adão fazia. Lembra? Olha lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, e você vai ver que Adão conversava com Deus. Adão e Eva, no final do dia, iam bater papo com Deus. Tinha acesso direto. Agora isso foi restaurado. Agora não precisamos mais, como diz o escritor aos Hebreus, não precisamos mais de sangue de bode ou sangue de cordeiro para nos colocar diante de Deus. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Então, a nova aliança nos lembra que nós estamos na condição perfeita em Jesus.
Porque agora, o que acontece? Eu fui feito nova criatura, e o que mais? Eu tenho a mente de Cristo. Paulo vai dizer, vocês têm a mente de Cristo. Fica aí. Nós somos, agora o quê? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo invisível não é um negócio místico. Não, nós somos restaurados com o corpo de Cristo. Por isso que a ceia faz a gente lembrar que nós somos corpo de Jesus. Então, se alguém não discerne o corpo de Cristo aqui, não deve participar. Você faz parte. Você é a nova criatura. Se você ainda não é nova criatura, se você ainda não foi lavado e enxaguado no sangue do Cordeiro, você está fora da condição de participar da ceia. Por isso que se torna réu do sangue, culpado do sangue. Por quê? Porque o sangue agora derramado, ele tem dois lados. Quais são as duas opções do sangue? A primeira opção é aqueles que reconhecem seus pecados e se lavam no sangue do Cordeiro. E a outra opção? Aqueles que rejeitam e vão embora. Então, não discernir o corpo é a condição de não entender que você precisa ser lavado e enxaguado no sangue do Cordeiro. Entendeu? Simples assim. Tranquilo até aí, gente? Por isso que nós temos acesso direto ao Pai. Eu não preciso pedir a santos, eu não preciso pedir ao pastor para orar por mim. Não preciso pedir ao pastor. Você pode orar direto. Ah, pastor, mas eu me sinto tão pecador. Glória a Deus, é isso mesmo que é para você sentir. Mas Jesus já te lavou de todo pecado. Você se humilha diante de Deus e Ele te exalta. Pronto, chega na presença dEle. E olha só que loucura. Semana que vem, nós vamos entender a oração da nova aliança. Eu ia entrar hoje, mas como surgiu aquele monte de pergunta que fizeram no final, o negócio de batismo do Espírito Santo, língua estranha, aquele negócio todo. Então, eu resolvi dividir e falar hoje sobre o estabelecimento, como foi estabelecida a nova aliança, e sábado que vem a gente vai entender a oração da nova aliança. Aí o negócio é bruto, porque você vai entender uma nova condição de você orar, uma nova condição de você se colocar diante de Deus. Não por sua capacidade, mas porque agora você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nessa condição agora, você tem livre acesso ao Pai, você vai direto ao trono da glória. Não porque você merece, mas porque Jesus pagou o preço. Você entra lá, eu brinco com meus filhos aqui, você entra lá de varinha curtinha, entendendo que se não fosse Jesus, o sangue de Jesus, você não teria direito nenhum de entrar no Santo dos Santos, na sala do trono, falar direto com o Pai. E falar como Paulo falava, Paizinho, Abba Pai. Entendeu? Hoje nós temos, a partir da nova aliança, no sangue de Jesus, nós temos uma série de garantias. Então, por exemplo, o Espírito Santo me reveste. O Espírito Santo me reveste. O sangue de Jesus me cobre. Então, agora, não só estou pronto para entrar diante do trono de Deus, como eu estou pronto para enfrentar qualquer problema, qualquer luta, qualquer dificuldade. Então, por exemplo, crente tem problema? Todos eles. Você só tem que ter o cuidado seguinte. Muitas vezes os problemas que você passa foi você mesmo que criou. Deus não tem culpa disso, não. Então, você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, reconhecer o seu pecado, porque esse é outro problema que nós cristãos temos. A gente esqueceu que tem que confessar pecado. Nós temos que confessar pecado. Aí o pessoal me pergunta, pastor, mas eu não lembro dos meus pecados, como é que eu faço? Pede o Espírito Santo para te mostrar. Espírito Santo, me mostra. Eu não lembro, não consigo lembrar quantas vezes eu entristeci seu coração hoje, por palavras, por atos, por pensamento e por omissão, por deixar de ajudar alguém. Então, me lembro que eu quero confessar. Aí o Espírito Santo te mostra, você reconhece e segue a vida. Está limpo, está pronto. Mas, pastor, mas e se eu não lembrar, se eu não orar, Deus vai me amaldiçoar? Não, irmão, não, você está debaixo da nova aliança. Deus te olha por Jesus. Essa forma de confessar pecado, de olhar, é para você tomar a dimensão
da sua pequenez. Quando nós olhamos para as nossas falhas, nós conseguimos ser mais dóceis, mais mansos com aqueles que falham com a gente. Entendeu? Jesus deu até uma parábola sobre isso, do credor incompassivo. O cara devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, gente. Ou, você ter uma ideia, o cara arrumou encrenca depois, botou na cadeia um conservo, um cara igual a ele, que devia 100 denários. 100 denários equivalia a 100 dias de trabalho. 10 mil talentos, em termos de dia de trabalho, era equivalente a mais de 15 mil anos de trabalho. Entendeu? Aí aquele credor recebe aquele perdão de 15 mil anos de dívida. Imagina. Fala assim, a verdadeira é minha casa, minha dívida, né? Não, eu fiz um planinho agora, vou pagar em 15 mil anos. Ô, pastor, ora por mim aí que eu vou comprar uma BMW, vou dividir em 15 mil parcelas. Caramba. Você está entendendo o tamanho da dívida? Aí o cara acha um outro com 100 e não perdoa. Então, à medida que a gente confessa, à medida que a gente olha a nossa pequenez, a gente entende que eu tenho que ter misericórdia para com os outros. Porque o juízo está escrito lá em Tiago, carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 13. Nova aliança. Está escrito lá, o juízo será sem misericórdia, para quem não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. É verdade. Se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente estava perdido. Então, assim, mas isso significa que eu vou perder a salvação? Isso é outro assunto que a gente vai tratar mais tarde. Foi outra pergunta que fizeram. O que nós temos de dificuldade é o crente viver longe disso. Então, hoje nós temos igrejas, denominações, pessoas que vivem a velha aliança. Então, tem que ter cuidado. Então, olha só. Vamos lá. A nova aliança não precisa de dízimo. Na nova aliança não tem dízimo. Dízimo é coisa da velha aliança. E não interessa quantos textos você pegue para distorcer no Novo Testamento. Mateus 23, 23 não fala que isso é para a igreja. 2 Coríntios 8 e 9 mostra o que é o dízimo da nova aliança. É em 2 Coríntios 8 e 9 que a nova aliança estabelece a forma de agradecer. Eu vou te explicar de maneira simples para vocês entenderem. Olha só, para qualquer um aqui, no dia que você entregou sua vida para Jesus, qual a parte da sua vida você entregou para Ele? Toda. Você não pode entregar, não, vou entregar só a minha vida espiritual, na vida financeira que eu faço uns cambalachos, então não vou deixar Jesus tocar nisso, não. Pode fazer assim? Claro que não. Ou você entrega tudo para você se tornar nova criatura, conforme lá em 2 Coríntios 5,17, ou você não entregou nada. Entendeu? Tem que fugir dessa visão equivocada do Velho Testamento. Então, quando você entregou sua vida para Jesus, você entregou tudo. Aí, olha só, lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 20, Mateus 5,20, diz assim, se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, quanto que é o dízimo no Novo Testamento? No Novo Testamento, o dízimo é tudo. Ou você entrega tudo ou você está fora. Entendeu? Vai ter pastor que vai ver esse vídeo depois, vai soltar foguete. É isso aí. Isso aí. Pega aí seu salário e manda tudo aqui para a igreja. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, como tudo agora é do Senhor, Ele que diz quanto que você deve entregar. Então, tem gente que... Eu fui, trabalhei na tesouraria de algumas igrejas, eu já passei por todas as áreas da igreja, fui diácono, e trabalhei na comissão de exame de contas das igrejas onde eu passei, trabalhei como segundo tesoureiro. Então, tem gente que entrega o dízimo assim, R$ 132,27. Você vai ser sovina assim lá no quinto.
Se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o cara que vai dar 132, arredonda pelo menos para 133, brother. Tudo é de Deus. Você tinha que entregar a tudo. Aí, mas eu vou entregar tudo na igreja? Não. Não, porque entregar na casa do Senhor, que está escrito lá em Malaquias, é lá no templo em Jerusalém. Então, o pastor que está me ouvindo agora, está vendo depois que foi gravado, então você tem que deixar seu membro da igreja levar lá em Jerusalém. Não, a casa do Senhor agora é aqui, a igreja aqui. Não, a casa do Senhor agora sou eu. Eu sou a casa do Senhor. Você que me vê, você que me ouve, é a casa do Senhor. O Espírito Santo mora em você. Nós é que somos a casa, o templo do Senhor. Entendeu? Dízimos do Velho Testamento é do Velho Testamento. Não tem nada para nós aqui, não simboliza mais nada para nós. Para nós, o que fala? Lá em 2 Coríntios 8, 2 Coríntios capítulo 9 também. Cada um dê conforme sentiu no coração. Contribua, não por necessidade. Entendeu? Então pergunte a Deus. Senhor, eu estou com um salário inteiro aqui, quanto que eu devolvo? Ah, pastor, mas Deus pode pedir tudo. Pode. E se ele pedir tudo? Você entrega. Entrega onde? Entrega onde ele mandar. Entendeu? Ele que vai dizer quanto, ele que vai dizer onde. Então, paciência. Aí, um dia perguntaram para mim, mas pastor, você é dizimista? Eu falei, depende do que você está falando. Da velha aliança ou da nova aliança? Aí o cara parou, não falou mais nada. Porque se ele esticasse, eu ia dizer para ele. Cara, na nova aliança, tudo é dele. Nesse aspecto, eu sou dizimista de tudo. E não é só no dinheiro, não. Meus filhos, meu apartamento, minha saúde, minha vida, meu ministério, minha vida profissional, meus investimentos, tudo é dele. Entendeu? Isso é nova aliança. Então, se você não tem isso em mente, isso, gente, eu não estou inventando nada, não, está escrito. Eu estou mostrando para vocês que está escrito. Só que o que acontece? A gente prefere seguir a religião. A religião está fora da nova aliança. A religião é, muitas vezes, a cabeça da besta que vem para levar o mundo para a perdição. Hoje de manhã, uma pessoa me perguntou um monte de coisa sobre a volta de Jesus, está apavorado por causa de Covid e tal. Eu falei, cara, relaxa. Quem já é de Jesus não precisa preocupar com nada, nós estamos salvos para sempre. Agora, os sinais estão aí. E o anticristo está dentro das igrejas. Não está lá fora, não. Tem um monte de gente pregando coisa que Jesus nunca ensinou. Beleza? Eu acho que eu já provoquei bastante vocês. Então, eu vou parar por aqui. A cabeça de vocês deve estar fervilhada. A doutora Rita está com a gente aqui. O Jorge Tadeu está com a gente, são amigos. O Elinho, a gente já falou. Né? E são convidados meus que estão participando. Obrigado pela presença de vocês. Legal. Tem outros também. Depois a gente conversa. Nós vamos abrir agora, então, para as perguntas. Então, a Noemi, conforme foi na semana passada, vai pegar as perguntas que estiverem no chat e vai fazer pergunta. Então, você pode fazer a pergunta. Beijo no coração, doutora Rita. Para uma bênção, aleluia. Amém. Então, faz ali, escreve ali no chat, porque aí a Noemi organiza, entendeu? A Noemi vai me ajudar. Noemi, tudo bem aí, Noemi? Tudo certo, pastor. Vamos fazer a primeira pergunta que ficou da semana passada. Então, vamos lá. Isso, vamos lá. Que era salvo para sempre? Sim. E aí? Você é nova criatura. Você se transformou em nova criatura. Aí, conforme diz a palavra, o que é que Deus fez? Deus escreveu o seu nome? No livro da vida. Isso. Tem borracha no céu? Tem não. Tem não. Escreveu, está escrito. Porque escreveu com o sangue de Jesus. Entendeu? Então, está salvo para sempre. Por quê? Porque a salvação é
Individual. Eterna. Não, ela é eterna, é individual, com certeza. Parabéns. Mas ela é eterna. Como que acaba uma coisa que é eterna? Não acaba. Aí as pessoas entram em conflito porque tem pessoas que vão para a igreja, ajudam na igreja, trabalham na igreja e depois saem e fazem coisas piores do que fizeram. Mas você vai me dizer que esse cara está salvo aí? Cara, não, ele nunca foi salvo. Porque o salvo é nova criatura. Ele está vivendo no padrão da nova aliança. Ele está imitando Jesus. Entendeu? Então, se o camarada está cheio de coisas das velhas práticas, significa que ele não foi transformado, gente. Entendeu? A gente tem que ver isso. Então, por exemplo, sem querer ofender, vou dar o exemplo da minha cachorrinha. Eu tenho uma cachorrinha aqui que, como todos os cães, tem época da semana que precisa dar banho, senão fica feia a coisa. Aí, quando dá banho nela, ela fica limpinha, cheirosa, sabe o que ela faz? Ela vai em cada um da casa para mostrar. Aí ela para, dança e quer ganhar um cheirinho, dizer, você está muito cheirosa. O que isso tem a ver com a gente, pastor? Você está maluco? Não. Muitas vezes o cão atrapalha a vida da gente, né? Mas muitas vezes somos nós mesmos que atrapalhamos nossas vidas. E sujamos, e ficamos cheirando mal, guardando ressentimento, ofendendo os outros, levando uma vida que não é de nova criatura. O que a gente faz? A gente confessa a Jesus, lava com o sangue de Cristo e segue a vida. Você não vai deixar de ser salvo por conta disso. Por exemplo, na velha aliança, Davi dá um exemplo disso. Ele fala assim, restitui em mim a alegria da tua salvação. Então, trazendo para a nova aliança, essa figura, isso é só uma figura, tá, gente? Não estou dizendo que esse é o padrão, não, mas acontece que quando a gente cai, a gente se entristece. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso, não é uma prática diária. A prática diária dele é o quê? Santidade. E santidade não é produzida por você. Você não se torna santo porque você jejuou, você não se torna santo porque você não fala palavrão, você não se torna santo porque você não bebe bebida alcoólica, você não assiste o filme não sei o quê. Não. Isso não é santidade. Isso é velha aliança. Você se torna santo se enchendo do Espírito Santo de Deus. A santidade é promovida pelo Espírito Santo dentro de nós. Então, tem área na nossa vida que o Espírito Santo ainda não está governando? Com certeza, nós somos humanos. Nós começamos uma jornada no dia que a gente aceitou Jesus, nós vamos seguir até o dia final, de que a gente morrer. Por aí, nessa jornada, então eu vou me enchendo do Espírito Santo. E, consequentemente, à medida que eu me encho do Espírito Santo, as coisas ruins vão saindo. Tranquilo, Noemi? Por isso que quem está salvo para sempre. O que é eterno não acaba. Tá certo, pastor. Agora, então não se perde a salvação. Não se perde. Tá. Não se perde. Não se perde porque se a pessoa não mudou de vida, ela nunca teve. Ponto. Simples assim. Pode explicar esse conceito? Por exemplo, eu fui batizado nas águas, tudo. Então, eu creio que aceitei Jesus, por isso que fui batizado nas águas. Então, eu estou com o meu nome escrito lá no livro da vida, é isso? Não, pelo batismo, não. O batismo não garante nada. Eu te provo biblicamente. Por exemplo, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um zombava e o outro pediu misericórdia. Deu tempo dele ser batizado, o que pedia misericórdia? Não. Não deu tempo. Mas Jesus falou para ele o quê? Eu digo para você que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não tem tempo de espera, não tem mundo do sono, o dormir do salvo, não existe isso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Entendeu? Mas esse é um assunto que a gente discorre depois, né? A nova aliança garante você imediatamente como nova criatura e já colocado na eternidade. Lembra? Foi o que a gente falou num outro estudo, não foi com todos aqui, sobre entrelaçamento quântico. A física descobriu que um elemento tirado de outro elemento, você pega um elemento que é só, aí você divide esse elemento em duas partes. O elemento A fica aqui e leva o elemento B para outro lugar. Não importa onde ele esteja, pode estar na Lua. Se você mexe no elemento A,
o elemento B aqui na Lua é alterado de igual forma. Então, por exemplo, a gente explica, essa é a visão da oração. Nós somos um só em Cristo, nós somos um corpo de Cristo. Então, nós somos um só, nós somos um elemento, mas estamos separados pela distância geográfica. Por isso que eu oro aqui por uma pessoa que está no Japão e instantaneamente Deus socorre ela lá. Entendeu? É o entrelaçamento quântico que a ciência descobriu. A gente chama, por exemplo, de mundo espiritual e oração da fé. Entendeu? Entendi. Então, nessa condição, as pessoas vivem a nova aliança, vivem a nova vida com Cristo. Por isso que, por exemplo, não vai apagar, não vai mudar o nome dela de lá, não vai tirar uma série de outras coisas, e eu esqueci o que você tinha perguntado. Mas tudo bem. Tá certo, pastor. Então, é assim, a pessoa, vamos lá, ela aceitou Jesus, então o nome dela está lá no livro da vida. Isso. O batismo é um segundo passo. O batismo e a ceia são as duas ordenanças. Obrigado, né, por ter lembrado. Aí, o batismo e a ceia. São ordenanças que você vai cumprir com alegria. A primeira você faz uma vez, a ceia você faz sempre. tá certo. Entendeu? A outra pergunta é, como eu sei que fui selado pelo Espírito Santo? Porque a Bíblia fala assim, que quando você dá testemunho, isso, né? E aí, pastor? Como eu sei que fui selado pelo Espírito Santo? Vamos lá. Vamos começar lá atrás a pergunta. Quantos deuses nós temos? Um. Então, não dá para receber Jesus e não receber o Espírito. Nós não temos 3 deuses. Nós não temos 3 deuses. É sério, a gente tem um Deus só. Então, se você recebeu Jesus, o Espírito Santo está junto com você. O selo é a prova disso. O selo é a marca. Vamos lá. Vou compartilhar aqui um texto com vocês. Alguns textos, na realidade, né? Então, está aqui para compartilhar. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Não, esse aqui não é o melhor. Deixa eu pegar um melhor. Acho que esse aqui vai ser melhor. É porque está aparecendo uma figura mais escura para vocês, não é? Vamos lá, tudo bem, vou usar esse daqui. Então, por exemplo, quando você procura a palavra selo no Novo Testamento, aparece várias vezes a palavra selo. Está vendo? Por exemplo, em 1 Coríntios 9:2, o apóstolo Paulo fala, vocês são selo do meu apostolado. Né? Em 2 Coríntios 1:22, ele diz, nos selou com a sua propriedade e fez habitar em nós o quê? O seu espírito. Está no nosso coração, como garantia de tudo que está por vir. Entendeu? Então, a autenticação do selo permanece inabalável. Tem um monte de texto que vai falar de selo. Então, o selo é o Espírito Santo em nós. É a garantia. A marca que nós temos, que nós estamos salvos, é o Espírito Santo em nós. Então, por isso, é uma outra forma de mostrar que está salvo para sempre. O Espírito Santo está em mim. Mas o apóstolo Paulo falou para vocês não extinguir o Espírito Santo. Sim, a palavra extinguir lá pode ser extinguir, entristecer, fazer diminuir. Sim, você pode fazer isso. Quando acontece o quê? Quando você toma conta da sua vida. Quando você toma conta da sua vida e deixa Deus de lado, todos os pepinos, abacaxis, fumos que você conquistar, é pepino teu, é fumo teu, é abacaxi teu. Foi você que se meteu na confusão. Por isso que o crente deve buscar a vontade de Deus para seguir a orientação do Espírito. À medida que você se enche do Espírito, o Espírito vai tomando conta de tudo, gente. É simples assim. Você não perde a salvação, você se enche do Espírito e você vive conforme a direção de Deus. Infelizmente, a maioria dos crentes tem medo de fazer isso. Uma vez um jovem falou para mim, de verdade, eu orei com ele com tristeza. Ele falou para mim, pastor, eu vou te falar uma coisa bem séria, eu tenho o maior medo de me santificar, de buscar mais entendimento de Deus, porque
Todo mundo que fez isso virou pastor. Eu não quero ser pastor, não. Ou então foi mandado para o campo missionário. Eu não quero passar necessidade no campo missionário, não. Ai, que visão, mesquinha. Deus é nosso Pai? Deus é nosso Pai, Noemi? Sim, pastor, sim. O Senhor Jesus nos ama a ponto de morrer no nosso lugar? Sim. E como é que um Deus que nos ama a esse ponto, como é que um pai que cuida desse ponto de cada um de nós, mandando seu filho para morrer no nosso lugar, como é que ele vai querer coisa ruim para nós? Não tem jeito. Quanto mais você confia no Senhor, mais ele abre as janelas do céu. Você entendeu? Esse medo mentiroso no seu coração é a sua vaidade, é o seu egoísmo, é muitas vezes semente do mal, é a pressão do mundo na sua vida que você tem medo de se sujeitar ao Senhor Jesus. Não faça isso, não. Para de resistir ao Espírito Santo. Dobre-se diante dele, ele vai falar, ele vai te orientar. Aí vem aquela famosa frase, semana passada eu falei isso, né? Ah, pastor, mas eu não sei quando é Deus que está falando. Cara, você não sabe quando Deus está falando, ferrou, cara. Você não tem relação com ele. Então busca. Porque o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas não seguirão estranho porque não lhe conhecem a voz. Mas elas me seguirão porque elas sabem que eu sou o seu pastor. Que coisa linda. Então, se você não sabe quando é Jesus que está falando, meu irmão, eu te convido nessa noite a abrir seu coração e aceitar Jesus como Salvador. Porque ele vai falar poderosamente através do Espírito Santo na sua vida. Se você permitir, você tem toda a liberdade. Beleza? Respondi, Noemi? Ou eu confundi o negócio todo? Certo, pastor. Vamos continuar. Olha lá, Vai lá, pastor, próxima outra pergunta. Todo mundo que foi batizado é obrigado a orar em línguas? Muitas igrejas, muitas religiões falam assim, olha só, se você não falou em língua, não orou em línguas estranhas, então você não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Pois é. Eles misturam lé com cré, um sapato em cada pé, faz aquela confusão. O que acontece? Como nós já falamos, não tem jeito de você receber Jesus sem receber o Espírito Santo. Nós não temos 3 deuses. Nós temos um Deus só. Você já recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. A glossolalia, ou glossolalia, que seria o talento de falar uma língua estranha, e nós vamos dividir aqui língua estranha e outras línguas. Tá? Falar uma língua estranha é um dom. Não é assim que chama? Dom de língua? Né? Se é um dom, quem que dá? É Deus. É presente de Deus. E quando Deus dá para quem? Para quem Ele quer. Então, você pode não falar línguas estranhas, mas você pode ser um intérprete da palavra de Deus maravilhoso. Você pode não falar línguas estranhas e ser um evangelista, assim, só de você chegar num lugar, todo mundo aceita Jesus. Pode. Isso é poder de Deus, cara. Isso é o Espírito Santo fluindo. Você entendeu? Ah, mas e se Deus quiser me dar o dom de língua? Então, vamos lá. Eu sei que está gravando, isso vai dar um bafafá tremendo, mas eu vou falar. Eu tenho dom de línguas, conforme a Bíblia fala. Conforme Atos 2, eles foram revestidos do dom de línguas, eles falavam e cada um interpretava e ouvia no seu próprio idioma. Lá em Marcos, no capítulo 16, Jesus fala, vocês falarão novas línguas. Ali o grego que aparece ali, o termo grego é glossakainos. Glossa é a palavra grega para línguas, que também pode ser traduzido por idiomas. Glossakainos. Kainos é alguma coisa que você aprende que você não sabia. Então, quando em Marcos fala, vocês falarão novas línguas, vocês tocarão em serpente, vocês farão parará, parará, aquilo ali significa a capacitação do Espírito Santo de aprender um novo idioma. Por exemplo,
eu fui chamado pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira para ficar num projeto lá no ano de 2000 chamado Ame a Espanha. Eu fiquei em torno de 45, 50 dias, mais ou menos, lá na Espanha. Eu não falava espanhol. Eu estudei uns 45 dias antes de ir, estudei mais ou menos, dei uma guaribada para não passar vergonha, e eu fui para lá. Eu pregava de manhã, de tarde e de noite, em espanhol. Não tinha intérprete. Quando terminava o culto, vinham as pessoas, principalmente os vovozinhos, as vovozinhas, e vinham perguntar: pastor, onde que você aprendeu a falar espanhol? Falei: ô irmão, eu não aprendi a falar em lugar nenhum. Se eu falei alguma coisa errada, o irmão perdoe. Eu falei: não, pastor. O pastor fala num espanhol tão polido, tão lindo, que tinha muito tempo que eu não ouvia esse espanhol, desse jeito polido, erudito. Ô, meu irmão, glória a Deus. Falei assim, então, era o Espírito que estava traduzindo para o irmão. Fica sossegado. Entendeu? Falava aquele portunhol, mais ou menos, e Deus traduzia para as pessoas. As pessoas entendiam como se fosse um espanhol lindo, maravilhoso. Entendeu como é que é? Então, a glossolalia ou a glossolalia não é prova de que a pessoa está cheia do Espírito. Não é. É um dom que Deus dá. Agora, é claro, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Nem todo mundo que diz ou que fala língua estranha está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas pode acontecer de que toda pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus possa falar não só em língua esquisita, mas em todo tipo de idioma. Não há barreira para nós. Entendeu? Respondi, Noemi? Ou compliquei o trem? Então, vamos simplificar. Então, então eu fui batizado. Eu não sei se fui batizado. Quer dizer que eu não fui batizado? Bom, se você tem dúvida se tem ou não uma coisa, provavelmente você não tem. Entendeu? Porque quem tem qualquer coisa sabe que tem. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Você tem dom de ensino? Tenho. Pronto. Entendeu? É simples assim. Olha lá, você tem dom de milagres? Porque está lá na lista lá. Dom de operação de milagres, na primeira lista de Paulo, lá em Coríntios. Você tem dom de milagres? E agora? Depende. Pois é. E como que eu vou saber? E aí, me diz. Pois é. Eu acredito que tenho. Já orei, já aconteceu. Mas o que é milagre, né? Você entendeu? Então, assim, se você tem dúvida, relaxa. É porque você não tem. Deus te usou algumas vezes para fazer algumas coisas fantásticas. Eu sou testemunha disso, eu sou testemunha ocular. Vocês não imaginam o milagre que essa menina já operou na minha vida, como instrumento de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dela, tenho eterna gratidão pelo que Deus usou ela para fazer na minha vida. Agora, se ela tem dúvida, é porque ela não tem. Deus usou, por exemplo, naquele instante que eu estava precisando de uma operação de milagre, Deus usou ela para operar o milagre. Pô, Jesus maravilhoso. Entendeu? Então, por exemplo, Deus pode usar a minha vida para fazer um milagre na vida de qualquer um aqui, e vice-versa. Qualquer um aqui pode ser usado por Deus para fazer um milagre na minha vida. Isso não significa que você tem dom de sinais e maravilhas, dom de milagres, sei lá. Enfim, entendeu? Deus dá o dom para aquilo que for útil, né, pastor? Aquilo que é então, útil. Se for útil, Deus vai usar, né? Exato. Também não quer dizer que aquele dom... o dom, se Deus te deu aquela opção naquele momento para você orar e o milagre aconteceu, não quer dizer que você tem o dom de milagre? É isso? Pois é. Um evento só pode ter sido um momento de socorro que Deus te usou. Não tinha ninguém para usar. Você quer ver só? Vou usar uma figura. Tem uma figura na Bíblia disso aí. O profeta Balaão. O profeta Balaão é profeta segundo a linhagem de Melquisedeque. Ele não era da linhagem abrâmica. Ele era de outra linhagem. E ele profetizava para o Senhor, para os povos lá em volta. Deus sempre deixou todos os povos da humanidade serem avisados dos planos dele. Deus sempre deixou. Quem não acredita nisso, leia o livro O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. É incrível esse livro. Você vai entender esses fatores. Perdão. Aí Balaão foi contratado pelo rei Balaque
para amaldiçoar o povo de Israel. E aí ele deu uma grana para ele, ele foi, top, Deus é bom demais, eu recebi uma grana agora, vou amaldiçoar esse povo tudo aí. E foi embora. E aí o que aconteceu? A mula empacou. E ele taca e bate na mula, taca e bate na mula. E a mula não anda. E aí o que acontece? Deus abre a boca da mula. E a mula fala com ele. Meu Senhor, por que você judia de mim assim? Sempre te servi direito. E hoje o anjo do Senhor está aqui na frente para te matar. Eu estou poupando a tua vida. Aí ele começa a resmungar. Porque tu é um bicho. Se eu tivesse uma espada aqui, eu te matava, te acabou. Então, minha avó dizia assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Mas quem não escuta a Deus conversa com mula, com jumento. Tá? Então, isso é uma figura. Deus usa alguma coisa, uma pessoa ou alguém, ou uma circunstância, para falar com a gente. Deus fala o tempo todo. Deus fala pela palavra, Deus fala através de pessoas, Deus fala através da igreja, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala no nosso coração através do seu Santo Espírito. Deus fala. Você entendeu? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Então, pode ser que naquele momento Deus usou o irmão, a irmã, para um milagre naquela hora e foi só por aquele tempo. Nunca mais ouvimos dizer que mula falou. Entendeu? Então, Deus pode usar você por um momento, para uma circunstância. E glória a Deus. E esteja sempre pronto para servir. Não sei se respondi. Sim, respondeu sim, pastor. Obrigada. Aproveitando que você falou de Melquisedeque, tem uma perguntinha aqui no chat do Gabriel. Ele faz uma pergunta a respeito do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Isso não foi um princípio estabelecido além da lei ou da velha aliança? Vamos lá. Tem um princípio, sim, aí estabelecido, mas não é o princípio de dar dízimo. Não é. Primeiro que o dízimo, Abraão começa a fazer isso e ele dá dos despojos que ele pegou das batalhas que ele ganhou. Ele não tirou nada dele. Ele tirou dos rendimentos que ele tinha de outro lugar. Mas tudo bem, não vou entrar nesse detalhe, não. O detalhe importante é por que ele deu a Melquisedeque. Então, lá em Hebreus, vai fazer uma ponte esse dia, dizendo que Jesus não veio com a linhagem sacerdotal abraâmica, nem da linhagem mosaica. Jesus veio conforme a aliança de Melquisedeque. Entendeu? Por quê? E ele explica. Porque Melquisedeque aqui é um símbolo. Melquisedeque era rei de Salém. Salém, em hebraico, é paz. Aí você fala, não, pastor, paz é Shalom. Não, paz é Salém. Naquela época, Salém era paz. Não existe vogal no hebraico, não existe. Então, se você fala Shalom, se você fala Salém, está tudo dentro. Por exemplo, a cidade do rei Davi, a cidade onde está, a cidade é Belém, mas a cidade onde está o templo, onde está o túmulo de Jesus, é Jerusalém. Que significa cidade da paz. Eu sei, dá vontade de rir hoje quando a gente fala isso, né? Cidade da paz numa região que misericórdia. Mas tudo bem. Então, quando ele faz isso, quando Abraão faz isso, Abraão estabelece um princípio eterno de gratidão. Seja grato. Esse é o princípio. Não tem nada a ver com dízimo. Porque se tivesse a ver com dízimo, você ia ter que roubar os outros, saquear, trazer coisa que não é tua. Entendeu? Não dá para olhar a Bíblia de maneira superficial. Se você quer fazer alguma coisa, vão mergulhar nesse troço. Tá bom? Agora, se você quer dar dízimo na velha aliança, cara, não estou te julgando, não. Faça o que você quiser. Aqui não vai nenhum juízo de valor. Só estou te mostrando como que funciona na nova aliança. Mas todo mundo aqui é livre para fazer o que quiser. Vai lá. Próximo.
Pastor, com relação aos dízimos e ofertas. Então, 2 Coríntios 8 e 9. O nosso padrão não é Velho Testamento. Nosso padrão é novo. Vamos lá. Então, antes de você terminar, peraí, que faltou uma coisa eu dizer. Todo crente diz assim, porque a Bíblia é o nosso livro e regra de fé e prática. Mentira. Mentira. A Bíblia não é o nosso livro de fé e prática. A Bíblia, no melhor dos casos, é o nosso livro de fé. De prática, é só o Novo Testamento. No Velho Testamento, eu tinha que sacrificar mais. Existem mais de 600 leis que têm que ser praticadas no Velho Testamento, que eu não pratico mais. Então, a Bíblia não é nosso livro de fé e prática. A Bíblia é nosso livro de fé. De prática é o Novo Testamento. Tranquilo? Então, vai lá, completa a palavra que você fala. Os dízimos, as ofertas. Então, quando o senhor diz assim, que o negócio do dízimo e a oferta, nós somos o templo, né? Isso. E aí, pastor, com relação a levar os dízimos e as ofertas à casa do Senhor? Leva lá em Jerusalém. Não existe casa do Senhor mais no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós somos a casa do Senhor. Então, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, eu não devo fazer o meu dízimo na igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não, eu estou dizendo para você... Eu estou explicando, perguntando. Isso. Não é isso que eu estou dizendo. Você entrega o seu dízimo onde você quiser. Você pode entregar na igreja, você pode entregar para um mendigo que está na rua passando necessidade, uma família que está passando fome, está precisando de remédio. Você pode entregar onde você quiser. Nós convencionamos, e é importante lembrar disso, nós convencionamos que a gente sustenta a igreja, o templo, para pagar as contas de luz, para pagar a conta d'água, para sustentar o templo. Isso não é a casa do Senhor. Isso é o templo que a igreja se reúne. Porque não é nem a igreja, porque a igreja somos nós. Então, eu levo lá para a casa do Senhor, né? Como o povo fala, eu estou levando para a casa do Senhor. Não, não é a casa do Senhor, ali é o prédio. Eu levo lá para o prédio porque eu tenho consciência de que precisa pagar a água, a luz, sustentar os obreiros, pagar os serviçais, o pessoal que cuida da limpeza. Então, eu levo para lá por conta disso, mas lá não é a casa do Senhor, a casa do Senhor sou eu. Entendeu? Então, assim, aí é importante entregar o quê? Importante entregar tudo. Então, como que você faz para entregar isso? Você não vai entregar 10%. R$ 132,27. Não, você não vai fazer isso. Porque senão você está perdido. Você não entendeu nada de evangelho. Porque lá, conforme está escrito em Mateus 5, versículo 20, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino do céu. Então, você pergunta. Tanto que logo abaixo, versículo 23 e 24, capítulo 5, não é texto fora do contexto. Perdão. No capítulo 5, ainda, no versículo 23 e 24, diz, portanto, quando trouxer a tua oferta, e ali no altar, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai reconciliar com teu irmão, e depois apresenta ao Senhor a sua oferta. Então, cara, não adianta nada você entregar dinheiro para a igreja, ou ajudar os pobres, ou ajudar os necessitados, se você guarda ódio e ressentimento no seu coração, se você não consegue perdoar. Não adianta nada. Isso mostra que você não aprendeu nada do que Jesus é. Entendeu? Então, a gente abre o coração. E não tem problema. Se você tem vivido assim, não tem problema. É uma relação de você com Deus. O que eu mais tenho encontrado pessoas na minha vida é pessoas com dificuldade de perdoar. Aí eu pergunto para você. E aí, Noemi, eu estou estendendo um pouquinho a sua resposta. Tá? Porque tem a ver com o dízimo. Eu preciso entregar o dízimo com o coração perdoador. Eu preciso entregar minha oferta com o coração perdoador, senão não adianta nada. É só quitar, é só para aparecer na lista lá da igreja. E aí, pensa comigo. A pessoa te ofendeu. O erro foi de quem? O erro é dela. Por que você vai ficar carregando o lixo dos outros? Você, por um acaso, é caminhão de lixo? Eu espero que não.
Então, como que você faz para perdoar? Lixo dos outros, a gente deixa para eles. Está perdoado em nome de Jesus. Eu vou ficar carregando lixo dos outros, não. Mas tem gente que carrega tanta amargura, tanto ressentimento, tanta falta de perdão, que fica igual o caminhão do lixo. Todo mundo sabe quando o caminhão do lixo passa? Sabe. Não é porque os garis estão gritando, não. É principalmente pelo quê? Pelo cheiro que ele exala. Então, joga o lixo fora, meu irmão. Joga o lixo fora, minha irmã. Não guarda nada, não. Perdoa. Está perdoado em nome de Jesus. Aí, toda oferta que você der, todo dízimo que você entregar, tudo que você der vai fazer sentido, que o Senhor recebe. Mateus 5, 23 e 24. Contra você a tua oferta no altar. Lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta no altar, vai reconciliar com teu irmão, depois, então, apresenta o Senhor a tua oferta. Próxima. Tá certo. Pastor, com relação às primícias, muitas igrejas falam assim, alguns pastores falam para a gente levar as primícias, né? E aí, pastor, pode me explicar um pouquinho? Isso aí está certo, isso aí está errado? Isso é Velho Testamento. Primícia é doutrina do Velho Testamento. Entendeu? Agora, a gente tem que transcender essa visão. Primícia era uma prática do Velho Testamento. Tinha a festa das primícias, tinha aquela colheita, aquela coisa toda. Nós não praticamos isso. Isso não é prática no Novo Testamento. Mas o que eu aprendo com o conceito de primícias? Eu aprendo a priorizar o Senhor. Então, se eu priorizo ao Senhor e não a igreja, porque tem cara que usa esse argumento para dizer tem que priorizar a igreja. Cara, tá bom, a igreja sou eu. Eu vou ficar com dinheiro para mim. Toma, papudo. Porque se eu sou a igreja, não é o prédio, e o dízimo é para entregar na igreja, então fica um dízimo para mim, eu que sou a igreja. O prédio não vai fazer nada. Então, não é esse conceito. Esse conceito está todo quadrado, todo equivocado. Então, o que eu faço? Lembra? Tudo é do Senhor, tudo. Aí eu oro, assim que eu recebo, assim que eu tenho uma bênção, assim que eu tenho uma grana, e não é só grana, não. Pode ser um prêmio, pode ser um carro, uma casa, pode ser o que você quiser. O conceito de primícia que a gente pode transcender para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, tudo é dele. Então, se você tem 10 carros é do Senhor. Se você tem 20 casas é do Senhor. Se você ganha 1 trilhão de salário por mês, 1 trilhão de salário é do Senhor. Entendeu? Aí, lembra que você pergunta para o Senhor quanto que vai dar? Você pergunta, e aí Deus vai dizer, separa tanto. Qual é a próxima oração? Para onde, Senhor? Aí, é claro, você tem um compromisso de ajudar a igreja, água, luz, sustento dos obreiros e tal. Aí você leva lá. Lá é o templo de tijolo. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita dentro de nós. Nós é que somos a igreja. Mas eu levo lá para abençoar. O meu coração, o conceito da primícia é o conceito de gratidão, lembra? Lembra? O conceito de Abraão com Melquisedeque era o quê? Gratidão. Então, tudo que eu faço, o dinheiro que eu entregar, seja ele qual for, seja dízimo, seja, sei lá, 30%, 50%, 100%, tem que ser por atitude de gratidão. Senão, não faz sentido. Respondido? Pastor, com relação à Santa Ceia, né, a gente como se fala assim, né, que tem pessoas que não podem participar da Santa Ceia. Sim. Quando que eu, mesmo sendo batizado, tudo, sou indigno de participar da Santa Ceia? Nunca. Nunca. Mas a Bíblia não fala assim que se eu não perdoar o meu discernir. irmão... A Bíblia diz que se você não discernir o corpo, é que você se torna indigno. Entendeu? O que é discernir o corpo? Isso. Pode explicar esse conceito, por favor? Isso, então. Discernir o corpo é entender que a igreja está reunida. E aí a gente traz um problema complicado. Porque o corpo reunido, Jesus falou, Jesus estabeleceu o parâmetro mínimo. Qual o parâmetro mínimo do corpo reunido? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, esse é o parâmetro. Só que acontece, aí nós temos um problema sério. Eu, como batista tradicional,
e aí ninguém precisa seguir essa minha observação, mas é uma doutrina que eu creio e entendo que é bíblica, mas é meu ponto de vista junto com os irmãos batistas tradicionais. Então, nós entendemos que discernir o corpo é entender que o corpo está reunido, a igreja está junto. Então, nós celebramos a ceia quando a igreja está junto. Ah, e agora, pastor? As igrejas estão nas casas, como é que vai fazer? Cara, cada um é cada um. Tem igreja batista que está celebrando a ceia, igual nós estamos fazendo aqui, todo mundo reunido via Skype, via Zoom, e aí o pastor faz a ceia, todo mundo participa, beleza. Cada um faz o que achar que é melhor. O que não pode esquecer da ceia, a coisa mais importante da ceia é lembrar da morte do Senhor até que ele venha. Essa é a coisa mais importante. Segunda coisa mais importante é partir o pão. Tem que partir o pão, que é partindo o pão que lembra da sua morte. Entendeu? Aí os detalhes, cada grupo, né? Tem, por exemplo, tem grupos evangélicos que levam a ceia para o pessoal que está no hospital, né? Pessoas que estão enfermas, ou pessoas que estão moribundos, né? Levam a ceia como se fosse uma extrema unção. Enfim, aí cada um tem o seu jeito. Aí a grande verdade é o coração de cada um que vai ser o seu juiz, né? Aí, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Nós, batistas, seguimos assim. Nós, batistas tradicionais, seguimos assim. Mas sem juízo de valor nenhum para quem faz diferente, né? Não vai ser isso que vai impedir o irmão de chegar lá. A questão do perdão, como você falou, é simples. Em Mateus, capítulo 6, o versículo 14 e 15, você pode olhar aí, todo mundo pode olhar em casa, pode olhar com calma, é o final da oração do Pai Nosso. O pessoal acha que a oração do Pai Nosso termina, porque teu reino, amém. Não. No verso 14, tem a continuação, tem uma partícula que liga todo o resto do texto, que diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vós. Então, pergunto eu, respondam-me vocês. Pode entrar alguém no céu sem ser perdoado? A resposta é clara. Não. Então, se alguém não consegue perdoar, se alguém não consegue liberar perdão, ela não entendeu nada, essa pessoa não entendeu nada a respeito do novo nascimento, a respeito da dívida que nós tínhamos. Lembra do credor incompassivo? 10.000 talentos e 100 denários? Então, a gente precisa entender isso. O coração precisa estar aberto. Eu sou pecador tal qual aqueles que me ofenderam. Não sou melhor do que ninguém. Nem eu. Pelo contrário. Pelo contrário. Olha o peso que eu vou colocar no seu coração. Não só do da Noemi, de todo mundo aqui. Nós seremos medidos pelo que nós praticamos da palavra. Porque aquele que conheceu a vontade do Senhor e não praticou, será açoitado com muita sorte. Entendeu? Agora, à medida que você conhece, mais você tem que praticar. Então, eu costumo dizer, para aliviar o coração de vocês nesse momento, de todos que estão aqui nesse grupo, o maior pecador sou eu. Por que eu sou o maior pecador? Porque eu conheço muito da palavra de Deus, muito mesmo. E tem muita coisa que eu ainda não consigo praticar. Mas eu estou tentando, estou agarradinho lá para praticar. Por quê? Para ser salvo? Não! Eu já sou lavado e enxaguado de sangue do Cordeiro. Mas para glorificar Jesus, para levar o perfume de Jesus em todo lugar que eu passar. Respondeu? Certo, pastor. Eu vou só fazer mais uma perguntinha aqui. Em relação à aula anterior, os judeus perderam a aliança, mas ainda tem a promessa? Como os judeus serão salvos? Do único jeito que nós somos. História para judeu é só através de Jesus. Não tem terceira vinda. Em lugar nenhum da Bíblia fala de terceira vinda. Tem gente que fala, não, Jesus vai vir para salvar os judeus. Acabou. A Bíblia fala de segunda vinda, não tem terceira vinda. Não tem. Teve, há pouco tempo atrás, teve um grupo aí que fez uma novela na televisão,
Teve 5 voltas de Jesus. Fala sério. Jesus só vai voltar a segunda vez e acabou. Quem são os judeus hoje? Somos nós. Nós é que somos judeus. Tudo que era para judeu morreu. Então, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. O livro de Gálatas todo vai mostrar, que a história dos judeus acabou. Algumas partes de Romano vai mostrar também que a história dos judeus acabou. Eles não são o povo de Deus. Nós é que somos. Nós somos enxertados na videira. E tem muito judeu messiânico que aceitou Jesus. O único jeito do judeu entrar no céu é aceitando Jesus. É o único caminho. Não tem outra opção. Então, lá em Gálatas, no capítulo 3, Paulo vai mostrar. As pessoas dizem, mas eles são descendentes de Abraão. Não, nós é que somos descendentes de Abraão. Nós é que somos descendentes de Abraão. Porque nós somos salvos pela fé. Nós somos filhos da fé. Abraão é pai da fé. Nós é que somos herança de Abraão. Nós é que recebemos a promessa. Agora, o cara que nasceu em Israel, o cara que é judeu e tal, se ele não aceitar Jesus, está perdido. E assim, eu vou abrir o coração aqui e essa é uma opinião minha. Não precisa ninguém seguir, não precisa ficar com raiva de mim se você faz isso. Você que está me vendo agora, você que está me vendo depois, isso é uma opinião minha. Se você gosta de colocar a bandeira de Israel na sua igreja, então eu peço, por tudo que você ama, que coloque todas as outras bandeiras do mundo lá também. Porque Israel vai ter a mesma chance do que a Etiópia, do que a Índia, do que os Estados Unidos, do que a Alemanha, do que o Brasil, etc, etc, etc. Só por Jesus. Respondeu? Certo, pastor. Para terminar, assim, né, pastor? O senhor falou assim que a pessoa, se ela não sabe se tem o dom, ela não tem. Provavelmente. Vamos supor, pastor, que a pessoa tem ciência que tem o dom. Ela tem ciência. Mas, devido à sua personalidade, ela não admite ter aquele dom. Ou por medo, porque nem o senhor falou, né? Um pai tão amoroso vai... Então, como que essa pessoa deve agir dessa forma? Então, vamos lá. Uma coisa é não saber se tem. Se você tem dúvida se tem, provavelmente você não tem. E veja que eu estou dizendo provavelmente. Tem um mundo de coisas que tem que fazer, que avaliar. Tem uma série de coisas que comprovam um chamado, um dom, um talento. Tem um monte de coisas. Então, não é só você perceber ou você sentir. Por exemplo, você pode ter um dom, não saber que tem esse dom, mas todo mundo em volta fala, você tem esse dom. Então, é a igreja confirmando esse dom, mesmo que você não perceba. Agora, olha só, uma vez que você sabe que tem o dom e você quer esconder, os talentos enterrados na terra, pastor? Na nova aliança não existe isso. Mas na nova aliança existe uma responsabilidade individual diante de Deus. Então, se Deus te chamou, se Deus te deu um dom, se Deus colocou em você algo, é muito melhor que você se renda a isso. Entendeu? Porque isso significa se tornar completo. Essa é a sua identidade. Eu conheço um sem número de pessoas que disseram não, por exemplo, para o chamado pastoral, que disseram não para o chamado de pregação da palavra, de evangelista, que disseram não para o dom de cura. Sério. Tem batista tradicional que não acredita nisso. E a gente vê nitidamente que o camarada tem aquela chama, né? Porque toda vez que ele ora na igreja batista, toda vez que ele ora com o enfermo, cara, o negócio vira, você vê nitidamente. Mas é o camarada, por causa da tradição, por causa da... Ele diz que não aceita. Cara, vai ficar incompleto. Para de resistir, meu irmão. Para de resistir, minha irmã. Se o Senhor te chamou e te deu um dom, para de resistir. Quem sou eu para falar isso? Um que resistiu. Eu disse para Deus, nunca na minha vida eu vou ser pastor. Posso fazer qualquer coisa nessa vida,
mas pastor, nunca. E no 9º período do seminário, lá no Seminário do Sul, fazendo já especialização pastoral, ênfase em psicologia pastoral, eu tranquei matrícula de seminário e fui embora para o Paraná. E lá, era impressionante, preguei muito. Uma semana de trabalho com a Jocum e a Igreja Batista de Guarapuava, lá na cidade de Guarapuava, só nas escolas, uma semana, nós tivemos 3.200 conversões aos pés do Senhor Jesus, pregando a palavra. Sabe o que acontecia? Eu não sentia nada. Nós vimos cura, nós vimos milagres e maravilhas, e eu não sentia nada. Às vezes eu ia cantar, tocar numa igreja, chamavam para pregar, eu ia pregar, e o pastor falava, nós estamos aqui com o irmão Jonas. Aí, ô irmão, desculpa, não sei por que eu falei Jonas. Eu falei, calma, relaxa. O irmão não sabe por que está batendo, não, mas eu sei por que eu estou apanhando. Então, várias vezes, os pastores me apresentavam como irmão Jonas. Mas é o irmão Jonas. E eu entendi, eu parei de resistir. Eu falei, tá bom, Senhor, eu me rendo. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Quem aqui já assistiu Pirata do Caribe? Tem uma cena do primeiro filme Pirata do Caribe em que a mulher, a pessoa lá, eu não lembro o nome do personagem, vai jantar no navio. E ela pergunta, vocês não vão jantar comigo? E todo mundo ri. E aí, de repente, aparece a lua, e eles viram aquele monte de caveira e mostra os camaradas tentando beber e tentando comer, não sentindo gosto de nada. O dia que eu vi aquela cena, eu lembrei exatamente do tempo que eu vivia fora do propósito de Deus, dizendo não para o meu chamado. Eu via um monte de coisa, não sentia gosto de nada. Aí, no dia 31 de dezembro de 1992, eu ganhei um prêmio da empresa que eu trabalhava, eu fui para o Rio de Janeiro, eles me deram um prêmio para passar 15 dias no Rio de Janeiro com minha esposa, eu morava em Guarapuava. Naquela madrugada, sozinho, no dia 31, viajando no dia 31, para chegar no dia 1º de janeiro, no Rio de Janeiro, no dia 31 de dezembro de 1992. Eu chorei naquela madrugada, reconheci o meu pecado, confessei a minha distância do propósito de Deus e falei para ele, Senhor, restitui em mim a alegria da tua palavra, da tua salvação. Eu nunca mais vou perder a oportunidade de pregar a palavra. Nunca mais eu faço um compromisso contigo. Nunca mais eu vou deixar de pregar a tua palavra. Eu fiz um compromisso naquela noite. E desde aquela madrugada, eu tenho tentado cumprir esse propósito. E eu lembro sempre. Então, meu irmão, minha irmã, você tem sido igual o Jonas. Para de fugir. Abre o coração. Depois que eu fiz isso, tem sido maravilhosa a jornada. 31 de dezembro de 1992. Lá para cá, a jornada tem sido maravilhótima. Obrigado. Pastor, olha só, o senhor é fogo, hein? Deixa Deus te usar aí para falar com a gente. Quando o senhor falou assim, você tem dom de milagres? Aí a minha timidez na verdade, a gente fica inibido, né? Eu falei assim, não tenho, mas realmente, aí no decorrer de toda essa preleção que o senhor falou, Deus foi me incomodando e aí Deus falou no meu coração, eu sempre disse que você tem, é que você não quer usar. E muitas pessoas já falaram isso para mim, só que realmente é desafiador você falar, eu tenho esse dom, né? E assim, obrigada, Você sabe o que você foi usada para a minha vida. Então, você pastor, muita gratidão por me fazer enxergar isso e quebrar aquela barreira do temor de fazer a vontade do Senhor na minha vida. Muito obrigada. Aleluia. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui ouvindo também essa explanação do Senhor, se deixarem tocar pelo Espírito Santo, então, também verão o quanto Deus quer usá-las no lugar que estão, nas oportunidades condição que estiver. Isso.
Deus vai usar tremendamente. Amém. Dessa vez, nós queremos agradecer a sua presença aqui, nos ensinando, nos instruindo, junto com a sabedoria de Deus, te guiando aí nos caminhos que devemos andar, para ficarmos mais sábios cada dia no caminhar de Deus. Que todos nós que estamos ouvindo a palavra nessa noite, que ouvimos esta preleção nessa noite, nos deixemos ser impactados por ela, pela palavra do Senhor, e se com alegria recebemos, também vamos confirmar toda a veracidade na própria palavra de Deus, que é a Bíblia, como crentes bereanos, certo? Então, assim, tenho certeza que Deus tocou o coração de muitos. Gratidão imensa por todos aqueles que participaram dessa noite, nessa palestra. E semana que vem nós temos a continuação com a oração da fé, né? A oração da nova aliança que o pastor vai... Oração da nova aliança. O pastor, inclusive, vai terminar essa palestra hoje, fazendo essa oração por nós, né, pastor? Então, e nós vamos degustar ainda mais essa palavra na semana que vem, falar um pouquinho mais dos dons, dos talentos, tal. E, pastor, gratidão imensa pela sua vida, que o Senhor o abençoe cada vez mais e se deixe usar por Deus para nos abençoar e nos admoestar também. Gratidão imensa, pastor. Então, gratidão a todos aqueles também que participaram e principalmente gratidão ao Pai Eterno, nosso Deus, que nos guiou para estarmos todos juntos aqui nesta noite. Tá certo? Amém. Então, tá pastor, certo. Por gentileza, você faz oração? Eu vou orar, faço. Quero só agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite e o privilégio de estar compartilhando a palavra de Deus. Mais uma vez eu reforço que aqui eu sou só o jumentinho, né? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, né? Ele é que é maravilhoso, né? Vamos orar então. Feche seus olhos. A oração da nova aliança, ela é sempre de agradecimento. Até quando a gente vai pedir, a gente pede agradecendo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Oh, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Agora é teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus de maravilha para conosco, Pai. Tu és um Deus excelso, Deus de eterna glória. Tu és majestoso, criador e sustentador do universo, Senhor. Tudo está nas tuas mãos. O Senhor opera o querer, o efetuar. O Senhor transforma as circunstâncias. O Senhor transforma choro em riso, Pai, tristeza em festa, para a honra e glória do teu nome. Nessa hora, Senhor, eu te louvo, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor falou aqui nesse lugar. O Senhor operou na vida das pessoas. Oh, Senhor, muito agradecido, porque é o Senhor quem fala, é o Senhor que opera através de nós. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor Deus, seja dada. O Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada luta. O Senhor viu, Pai, o que a irmã Rita falou, as lutas que ela tem passado, as dúvidas. Oh, Senhor Deus, que o Senhor agora visite cada coração, Pai. E eu já te louvo porque eu sei que o Senhor está visitando, está tocando com o teu Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor já está transformando a vida de cada um. Aqueles que chegaram aqui com dúvidas vão sair com entendimento da tua palavra. Glórias, glórias a ti, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer ainda durante toda essa noite, ministrando em cada coração. Oh, Senhor, nossa noite vai ser maravilhosa, porque estamos cheios da tua palavra. E teu Espírito vai nos conduzir até quando estivermos dormindo. Aleluia, glórias, glórias a ti, Senhor. Nós oramos confiado no teu nome, Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Então, até o próximo sábado com a graça.